Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal PH do Mengão. Primeiro eu quero agradecer a todos que se inscreveram aí, tá? Nossa meta inscritos, né? Depois ir aumentando cada vez mais, tá? Quem puder aí, como eu falo, curta o canal, se inscreva, compartilha, ativa o sininho para ver mais vídeos, tá? E vamos aí fazendo isso aí crescer com bastante conteúdo. O último vídeo foi falando sobre o pós-jogo aí do Flamengo Internacional, bem depois do jogo. Eu tava bem chateado, né? Acho que a maioria, todo mundo, né? Tá chateado aí com a situação atual do Flamengo. Difícil a gente ver o Flamengo nessa situação, até pela estrutura que o Flamengo tem, tá? Mas vamos lá, vamos continuar o trabalho, vamos continuar. E espero que agora as coisas comecem a entrar nos trilhos, né? A gente tem agora um jogo quarta-feira para tentar se reabilitar no Maracanã, né? Como eu falei no vídeo anterior, cara, é jogo para ganhar, não é jogo para dar show, espetáculo, é jogo para ganhar. Então vamos tentar fazer isso aí, tá? Galera, então, hoje o vídeo é mais voltado para análise do jogo, né, que aconteceu Flamengo Internacional, né, tática, a questões de números, né, e o que esperar desse novo momento aí com o Dorival Júnior, né, que hoje faz o seu primeiro treino lá no Ninho do Urubu, tá? Então, falando sobre a análise dos números, né, usando aqui o aplicativo SofaScore, né, que fala sobre os números do jogo. Como eu falei anteriormente, o Flamengo teve quase 68% de posse de bola, né, com 16 finalizações, 3 no gol, né? Então, ou seja, aquelas que são em direção ao gol, né? Então, de 16, 3 foram ao gol, né? Então, galera, o que a gente pode falar desses números aí? Então, como eu tinha falado no vídeo anterior, né? O Flamengo ficou entre 65% a 70% de posse de bola. Cara, muita coisa, Mas o que acontece? O Internacional também deixou o Flamengo ficar assim, né? Fez o primeiro gol logo no começo, já deixou o Flamengo pressionado, né? 15, 20 minutos o Flamengo perdido, recuou para jogar no contra-ataque, que esse parecia ser a proposta do Mano Menezes, né, com o Internacional. O Flamengo vacilou, que eles estavam esperando dar um bote, e o Everton Ribeiro acabou errando o passe, gerou um contra-ataque, e eles fizeram o segundo gol. Depois ficou muito difícil para o Flamengo, né? O Flamengo continuou com aquele famoso arame liso, né, que fica ali, passa, mas não corta ninguém, ou seja, não fica tocando para um lado, tocando para o outro, tocando para um lado, tocando para o outro. Isso ainda é de outros técnicos, aí já vem de tempo do Flamengo, essa dificuldade, né, e de penetração. Por isso que eu falei lá no outro vídeo, fica fácil marcar o Flamengo, sair no contra-ataque, até porque além disso, o Flamengo hoje tem uma transição defensiva muito ruim, né, muito lenta, porque os seus volantes avançam para poder fazer o movimento de para lá, para cá, né, os laterais também, e fica praticamente com 2 defensores, e esses defensores são lentos. Então, ou seja, se alguém pegar a bola ali no meio campo e retomar essa bola do adversário, da gente, eles vão fazer uma ligação direta, provavelmente nas costas ou do lateral, ou de algum zagueiro, vai ficar no mano a mano com algum cara de velocidade, que a gente não tem esse zagueiro de velocidade, tirando o Rodrigo Caio, que mesmo assim, se pegar um atacante rápido, foi o que, por exemplo, o Mano Menezes fez, substituiu quando o Flamengo começou a melhorar um pouquinho no jogo. O Mano Menezes substituiu, botou gente com gás novo e ficou com mano a mano com nossos zagueiros, já com cansaço, com idade, com, por exemplo, o Rodrigo Caio, mal ou bem, mesmo que tenha voltado bem, voltando de lesão, e jogando nas costas dos nossos laterais que avançam. Por acaso o Mateuzinho foi muito mal nesse jogo, e o Felipe Luiz, né, também não foi bem. Depois entrou o Ayrton Lucas, deu até uma melhoradinha ali na questão da velocidade, mas é um garoto que ainda oscila muito. Então assim, acaba ficando fácil até para jogar no contra-ataque contra o Flamengo, porque tem que se atacar, mas está atacando desordenado, vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para lá e não consegue fazer nada, né? Um dos poucos que tentaram, eu falei mal do belga no jogo, mas eles foram um dos que mais tentaram, né? Inclusive na pontuação de nota dos jogadores, ele que teve maior, porque fez o gol e procurou mais o jogo, mas ele ainda não tem comparação com a Arrascaeta, né? Então por isso que às vezes a gente, quando faz um pouco de comparação em relação à posição que ele tá, a gente às vezes tende a criticar um pouquinho ele, né? Então eu vou melhorar aí essa questão que eu falei sobre o Andrés Pereira, que tentou, mas o time todo mal treinado, né? Que aí já não é culpa do Dorival, é o que já estava acontecendo.
Então, o que a gente pode dizer é que o Flamengo, né, continuou com os mesmos defeitos que já tinha, não teve tempo de treinar, foi mais na base da conversa. O Dorival só teve uma palestra para falar alguma coisa, tentar armar o jogo, né? Só que com 1 minuto de jogo, o jogo praticamente mudou, porque o Felipe Luiz desatento, e isso é uma outra coisa que tem que ser trabalhada, essa questão mental e física, né, que eu falei no outro vídeo, né, porque se também a parte física não tiver boa, atrapalha na questão mental e vice-versa, né? Se a gente não estiver bem preparado fisicamente, a gente 1 segundo, 2 segundos a menos do que o adversário possa ter uma velocidade de reação, isso é suficiente para alguém chegar na bola e tirar a bola da gente. Então, um trabalho, além de ser mental, é físico também, né? Que eu espero que eles já estejam em conversa lá no Ninho do Urubu para melhorar essa questão da preparação física, né? E o departamento de profissionais do Flamengo, né? Fisiologista, preparação física, todo aquele departamento, né? Que junto com o Dorival tentar, inclusive com a contratação de diretor técnico, eu venho falando isso praticamente todos os vídeos, melhorar isso aí. Então, a análise do jogo foi essa. O Flamengo trocou muito mais passes que o Internacional, quase em torno de 600 passes no jogo, o Internacional 290. Isso significa o quê? Que o Flamengo praticamente ficou com a bola, o Internacional deixou, foi no contra-ataque e conseguiu fazer os gols, né? Em relação aos impedimentos, o Internacional teve mais, o Flamengo tentou fazer alguns linhas de impedimento, alguns deram certo, outros não, né? O Flamengo também, então, ou seja, isso mostra um pouco de desorganização no jogo do Flamengo. Finalizações, como já falei, já tinha falado, finalizações a gol, o Flamengo só teve 3 de 16, o Internacional teve 4 de 11, então, ou seja, foi mais eficiente que o Flamengo também, tá? Então, esses são alguns números que mostram que o Flamengo teve mais posse de bola, mas uma posse de bola, né, sem efetividade, que é o que já tem vindo um tempo com o Flamengo já. O Internacional se propôs a isso, deu certo, né, e acabou ganhando o jogo. Agora outras pessoas vieram me perguntar sobre a questão dos lances polêmicos, né, sobre lances da arbitragem. Então, depois eu vi com calma, porque logo após o jogo eu não quis comentar sobre isso, porque eu podia acabar falando alguma coisa que não era correta. Depois eu vi com calma, analisei algumas situações, até opiniões de outros árbitros também, aí na televisão e tal. Então, e inclusive apareceu agora os áudios, né, falando sobre os lances polêmicos desse jogo, lá que a CBF colocou. Então, primeiro lance, o lance do Gabigol, o lance que o zagueiro sobe, né, levanta demais o braço, com o cotovelo acerta o Gabigol, né, e não foi nem avaliado, né. Na minha opinião, foi pênalti. A gente já viu várias situações assim de pênalti, só que infelizmente na arbitragem brasileira não segue um padrão, né? E aí tem jogo que a gente vai ver esse pênalti, vai ter jogo que a gente não vai ver esse pênalti. Inclusive já teve situações parecidas com a gente, inclusive, acho que no campeonato do ano passado ou do ano retrasado, onde eu acho que o Vitinho também tomou um soco na boca, na área, depois teve um lance parecido em outro que o cara marcou. Então, assim, na minha opinião, foi pênalti. E ali sim poderia ter mudado um pouco o jogo, mesmo que o Flamengo não estivesse jogando bem, tá? Porque praticamente com pênalti o Gabigol poderia fazer o gol. O que foi falado no VAR, no áudio do VAR, que o zagueiro foi para a bola buscando seu espaço corporal, sem intenção de ter o gatilho de levantar o cotovelo para acertar o Gabigol, né? E então por isso eles não consideraram pênalti, deixaram seguir, nem fazendo com que o árbitro fosse lá ver, porque deveria pelo menos ter ido ver no VAR. Então, minha opinião, ele sobe demais já levantando o braço, e é lógico, se ele vai levantando já o braço, disputando a bola com alguém, né, ele assume o risco de acertar alguém, né, e ele sabia que o Gabigol estava ali, e ele com o cotovelo, sim, mostra que ele foi mais aberto que o movimento proporcionava, e acertou ele. O Gabigol, a pessoa ficou falando, pô, mas o Gabigol não foi reclamar, o Gabigol não foi esbravejar, o Gabigol... Galera, a gente tem que lembrar que a gente tem reclamado bastante que o Gabigol tem levado amarelo direto. Ele acabou de voltar de uma suspensão e já tomou um cartão amarelo. Se eu não me lembro, foi no jogo do Bragantino, por reclamar demais. Se ele já no segundo jogo contra o Internacional ele vai reclamar e toma o segundo amarelo, a gente praticamente já está pendurado para o outro jogo. Então, ou seja, ele daqui a pouco podia ter tomado um outro amarelo e ia ficar pendurado já contra o Cuiabá, por exemplo. Então, assim, eu até entendo. Agora, acho que os jogadores do Flamengo, sim, tem que fazer um pouco de pressão ao árbitro para tentar fazer isso. Porque se ele vai até lá e visualiza no VAR, eu tenho certeza que ele ia dar esse pênalti.
tá? Mas isso foi passado pela comissão de arbitragem, inclusive que eles avaliaram que faltou um pouco de sensibilidade lá ao VAR, né, em ter falado com o árbitro de campo. Em relação ao pênalti, galera, então, ao pênalti, Mateuzinho tomou uma bola de cobertura ali, não teve a capacidade, né, de chegar no adversário, tá? Então isso é um problema nosso, tá? Inclusive o Mateuzinho já estava com cartão amarelo, fez algumas faltas que poderiam, inclusive, fazer ele ter sido expulso, né? Não estou falando que teve algum que poderia ter acontecido isso, que efetivamente aconteceria isso, mas poderia, se o juiz também não tivesse bem intencionado, poderia ter acontecido. Então o Mateuzinho já tinha tomado logo no primeiro tempo, né? Então ele já vem pendurado, e naquele lance ali, para mim foi fora da área, né? Só que o que eles colocam, né, que todo mundo ficou pensando só na mão, que foi em cima e empurrou. Mas se você continuar a ver o lance, ele bota a mão em cima quando chega quase próximo à área. O tronco dele está à frente e ele tira a mão, né, do adversário. Mas ele ainda continua na corrida e a perna dele, né, acaba encostando no adversário. E o adversário, lógico, se joga. Mas na concepção deles, foi pênalti. Parecido mais ou menos com o que aconteceu no jogo com o Atlético Paranaense. O Isla foi trocar de posição, acabou acertando o rapaz do Atlético e acabou fazendo pênalti. Então, ou seja, cara, dá margem para poder acontecer. O Mateuzinho muito fora de concentração ali, né? E isso acabou prejudicando. Então, ou seja, pessoal, o Flamengo poderia ter empatado o jogo com o Gabigol de pênalti, a gente poderia ter virado, mas o Flamengo, convenhamos que não jogou um futebol para que isso acontecesse. Lógico que a gente quer que o Flamengo, e tem que ser assim, independente de jogar bem ou mal, a arbitragem tem que ir correto, né? Mas o primeiro pênalti, para mim, foi pênalti, tá? E o último lá, quase no final do jogo, né, gerou realmente uma interpretação que não pode dizer que o árbitro tenha errado. Então, o Flamengo perdeu, estávamos jogando na casa do adversário, isso também influencia, né? Então, o Flamengo tem que melhorar bastante tudo aquilo que eu tinha falado nos vídeos anteriores, tá? Então essa foi mais ou menos a análise tática, alguns lances aí do jogo, né, para falar nesse vídeo aí. Em relação ao que eu tenho de notícias hoje que a gente viu aí através do GE e tal, é que o Dorival começou a fazer o primeiro treino dele hoje, efetivo, né, lá no Ninho do Urubu. Então, com a volta do Santos, que já está fazendo já treinamento com o grupo, e o Arrascaeta, né, que hoje é com certeza o nosso principal jogador, mesmo ele não estando 100%, faz muita diferença. Então, vai começar a fazer agora a semana de treino, né? Provavelmente quarta-feira aí a gente vai, se tudo der certo, ver um Flamengo em teoria melhor, eu acredito, né? E até porque vai ter o Arrascaeta de volta, né? Esses 3 jogos justamente que ele ficou fora, a gente perdeu os 3, né? Então, a gente tem que torcer agora, quarta-feira no Maracanã, que o Flamengo consiga ganhar, tá, galera? Então, essas aí são algumas coisas do vídeo. Como eu falei, curta aí o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, dê sugestões, dê ideias, tá? Pra gente continuar melhorando aí o conteúdo. Amanhã eu devo ver se tiver alguma outra notícia, falando até sobre outros assuntos, até sobre possíveis contratações. E quarta-feira, aquele pré-jogo e pós-jogo. Beleza, pessoal? Boa tarde aí a todos.